Muito bem, vamos aprender a instalar o JM News e eu agradeço você pela preferência, pela compra. Aqui no JM News, primeiramente nós vamos ao painel de controle da nossa hospedagem, neste caso eu utilizo o cPanel, e vamos localizar o banco de dados MySQL. Se sua hospedagem tiver com um painel de controle em inglês, você vai em MySQL Databases. Eu vou criar um banco de dados com o nome JM News. Fique à vontade para criar o banco de dados que você desejar, o nome que você desejar. Em seguida, eu vou criar o usuário, adicionar novo usuário. Também vou colocar o mesmo nome. Ok? Aqui em senha, eu vou gerar uma senha. Eu utilizo esse gerador porque ele gera senhas mais complexas. Eu vou salvar aqui a senha. Bom, criar o usuário. E em seguida, nós vamos adicionar o novo usuário ao banco de dados. Observem o último banco de dados que você criou. No meu caso foi esse, jmultime_jmnews. E o usuário. Aliás, aqui é o usuário e aqui é o banco de dados. Então, vou adicionar este usuário que eu criei ao banco de dados criado. Em seguida, eu marco a opção Todos os privilégios. Para que você não fique com nenhuma dúvida do nome do usuário e senha do seu banco de dados, eu faço isso, coloco aqui no bloco de notas, porque daqui a pouco a gente vai precisar. Vamos clicar em fazer as alterações, pronto, já adicionamos o usuário ao banco de dados. Volto ao início e agora eu procuro pelo link phpMyAdmin. Agora nós vamos aqui no JMultime, nós vamos procurar o banco de dados que acabamos de criar. Neste caso, JM News. No arquivo que você descompactou aí, JM News, vai ter uma pasta com o nome Banco de Dados e Manual. Aqui tem o banco de dados, eu vou clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas. Em seguida, eu vou selecionar tudo. Depois eu vou copiar. E aqui no banco de dados, na aba SQL, eu vou, com o botão direito, clico em colar. Clico em executar. Ele vai executar o banco de dados, criando todas as tabelas e as informações necessárias, as informações demonstrativas. Se você preferir, também pode ir em importar. Quem já tem o costume de fazer importação de banco de dados, pode fazer isso também. No meu caso, eu estou mostrando esse outro método, porque algumas pessoas podem fazer a importação aqui e apresentar problemas na acentuação. Após feita a nossa importação do banco de dados, eu vou aqui na tabela Info fazer duas pequenas alterações. Na tabela Info, aqui você pode clicar em editar para alterar, mas nesta versão eu já consigo fazer uma alteração aqui mesmo. Observe estes dois campos da tabela, site e domínio. Aqui você tem que deixar a informação do seu site. No meu caso está jmultimedia.com/jmnews, porque eu estou colocando o site dentro da pasta JM News. Mas o aconselhável é que você coloque dentro do domínio na pasta raiz. Se fosse seusite.com.br, você faria o seguinte, seusite.com.br e não coloca barra no final. A mesma coisa do site vai ser no domínio, a única diferença é que ele não tem http://. Então vamos lá. Deixa eu colocar como vai ser mesmo. Onde estão hospedados os nossos arquivos. Onde ficarão. multimedia.com/jmnews. Só tem que alterar esses dois campos aqui. E agora nós vamos para um arquivo de configuração do nosso site. Aqui dentro de administrar, incluso config, nós vamos fazer a configuração das informações do nosso banco de dados para que haja a consulta corretamente. Vamos lá. Em JM News, vá no diretório administrar, incluso config. Aqui na linha 17, o local do banco de dados, no meu caso, é localhost. Vai depender
da empresa que você está hospedando. Se você estiver hospedando em uma empresa que o banco de dados fique, por exemplo, subdomínio, né? Por exemplo, meu banco de dados, meu servidor.com.br, algumas hospedagens eles não colocam localhost e colocam assim, mysql.servidor.net. Um exemplo, né? No meu caso aqui vai ser em localhost mesmo. A maioria das hospedagens utiliza assim. Agora eu vou pegar o meu banco de dados, que eu copiei, colei aqui, e ó, dbname é o nome do banco de dados. Vamos colar dentro das aspas. E agora o usuário também. Se você tivesse feito o nome de usuário diferente do banco de dados, não pode se enganar. E agora a senha. Vamos colocar a senha aqui, salvar e já podemos enviar para o servidor os arquivos. Utilizando o FileZilla, aqui você vai colocar no host o nome do seu servidor FTP, que a sua hospedagem fornece, seu usuário e sua senha. Eu já estou conectado na minha hospedagem e o aconselhável, como eu falei, é enviar todos os arquivos para o diretório padrão da sua hospedagem. Normalmente public_html. Algumas hospedagens utilizam um diretório com o nome default. Neste caso, nós criamos aqui uma pasta para colocar o site demonstrativo, porque ele vai ficar no subdiretório. Mas para vocês, coloquem na raiz mesmo do site. Só assim você não terá que fazer nenhuma alteração no .htaccess. Agora seleciona todos os arquivos e é só arrastar aqui para a direita. Eu não vou fazer isso porque eu já enviei. Pronto. Terminou de enviar. Você vai aguardar um pouco. Depois vamos acessar o domínio da sua hospedagem onde você enviou, para onde você enviou os arquivos. No meu caso, jmnews, e o site já vai conectar. Se apresentar outro erro, aí você entra em contato informando que a gente vai passar a solução correta. Aqui nós já estamos com o site pronto, com instalado, veio com acentuação, tudo correto. E pronto, você já está com o site totalmente funcional. Nos outros vídeos você vai aprender a acessar a administração e fazer as alterações.